Noah Carter tinha apenas 10 anos, mas naquela noite, ele entrou na torre financeira mais exclusiva de Chicago, como se carregasse um universo inteiro nas suas pequenas mãos. O chão de mármore brilhava sob o imponente teto de vidro, e uma luz dourada e quente iluminava fatos que valiam mais do que a sua mãe ganhava num mês. As conversas pararam no momento em que ele entrou na ala VIP da North State Financial Tower, um lugar projetado para bilionários, corretores de poder e pessoas que governavam a cidade por trás de paredes de vidro. E então veio a sua voz, calma, firme, impossível de ignorar. Só quero verificar o meu saldo. A sala ficou em silêncio tão rapidamente que parecia que alguém tinha cortado o oxigênio. Um menino de 10 anos com tênis de brechó e um moletom azul desbotado em pé em um balcão polido com perfeição. Os adultos trocaram olhares e sorrisos divertidos aqui, risadas zombeteiras ali, como se tivessem acabado de testemunhar uma piada se formando por conta própria. Noah repetiu mais alto desta vez, com o queixo erguido. Senhor, por favor, preciso verificar meu saldo. Trouxe minha identidade e senha. Uma onda percorreu a sala. Sussurros, risos abafados, o copo de champanhe de alguém a tilintar contra o cristal enquanto se viravam para assistir ao espetáculo. As pessoas sempre se viravam para assistir quando sentiam fraqueza, exceto que Noah não vacilou. Atrás do balcão, o gerente VIP, Sr. Whittaker, congelou no meio do sorriso. Ele olhou para o menino perplexo, depois irritado. Miúdo, que saldo! Qual conta? A conta poupança que o meu avô abriu quando eu nasci. Noah respondeu, deslizando uma pasta transparente para a frente. Ele faleceu na semana passada. A minha mãe disse, a conta está agora em meu nome. A palavra falecer não silenciou a sala, mas perfurou-a. As risadas suavizaram-se, mas a arrogância permaneceu densa como perfume. O gerente cruzou os braços, sorrindo. Este andar é para investidores de alto nível, não para mealheiros cheios de trocos. Crianças como você lidam com as suas contas lá embaixo. Noah inspirou lentamente, uma respiração profunda de adulto que não pertencia a uma criança. O meu avô disse-me para vir aqui, a este andar específico, e eu prometi-lhe que o faria. Alguém atrás de Noah riu-se com desdém. Um homem de fato cinzento elegante sussurrou à sua elegante esposa. Provavelmente é filho de um empregado de limpeza. Encontrou uma falha e acha-se importante. Mais risos. Mas Noah não se abalou. Colocou a pasta no balcão como se fosse algo sagrado. Dentro havia documentos, o número da conta, uma certidão de nascimento, uma autorização legal e uma pequena nota manuscrita da única pessoa que nunca riu dele, Robert Carter, seu avô. Por um momento, algo brilhou nos olhos do gerente. Irritação, talvez curiosidade, talvez ambos. Tudo bem, suspirou o Sr. Whittaker. Vamos ver o que temos. Provavelmente uma conta de bônus para crianças. Ele digitou preguiçosamente, esperando números tão pequenos que pudesse rir deles mais tarde, durante o happy hour. Mas então ele congelou. Os seus dedos pairaram sobre as teclas. O seu rosto empalideceu. Ele tentou digitar novamente uma, duas, 3 vezes. A sua mão começou a tremer. Atrás de Noah, as risadas cessaram instantaneamente. Alguém sussurrou. O que está a acontecer? Outro murmurou. Há algo de errado com o sistema? O Sr. Whittaker engoliu em seco. Rapaz, quem exatamente era o seu avô? Noah ergueu os olhos firmes e sem medo. A única pessoa que nunca riu de mim. A cadeira do gerente rangeu para trás quando ele se levantou de um salto. Preciso confirmar uma coisa. Por favor, espere aqui. Ele correu para uma sala lateral, puxando outro funcionário com ele, com um tom urgente, abalado, nada parecido com a arrogância que exibia minutos antes. Noah ficou parado, com a mão apoiada sobre a pasta. Os seus olhos brilhavam, não de medo, mas de memória. Estou a fazer o que pediste, avô, sussurrou ele suavemente. Não me deixes fazer isto sozinho. Desta vez as pessoas ouviram. Uma mulher aproximou-se dele hesitante. Querido, por que vieste sozinho? A tua mãe sabe que estás aqui? Noah abanou a cabeça. Ela não sabe, mas o avô disse que eu tinha de vir assim que ele se fosse embora. A sala exalou, quase envergonhada. Ele não era um rapaz a tentar exibir-se. Era um rapaz a cumprir uma promessa. Os minutos passaram, pesados, silenciosos, expectantes.
Então, o gerente e o superintendente sênior, o Sr. Harrison, reapareceram. As suas expressões tinham se transformado completamente, sem presunção, sem superioridade, apenas descrença. Filho, disse o Sr. Harrison baixinho, precisamos de falar contigo em particular. Sussurros irromperam. Um miúdo numa sala privada. O que é que o sistema mostrou? O que é que está nessa conta? Noah simplesmente acenou com a cabeça. Está bem. Mas antes de dar um passo à frente, perguntou. A minha mãe pode entrar comigo? A sala suavizou-se quase coletivamente. O Sr. Whittaker abanou a cabeça gentilmente. Onde ela está, filho? Ela está a trabalhar. Não pôde vir. E pela primeira vez, uma expressão humana sincera cruzou o rosto do gerente. Então ficaremos com você até que ela possa vir. Os lábios de Noah tremeram, não de medo, mas de exaustão pelo peso de uma promessa que uma criança não deveria ter que carregar sozinha. Ele acenou com a cabeça novamente. Estou pronto. A porta de vidro fechou-se atrás deles. Lá dentro, o mundo que Noah conhecia estava prestes a se partir. E ninguém, nem mesmo Noah, tinha ideia do quão explosiva a verdade realmente era. Enquanto Noah seguia os banqueiros para aquela sala silenciosa, ele não tinha ideia de que todo o seu mundo estava prestes a mudar. Se você estivesse no lugar dele com apenas 10 anos, teria coragem de entrar sozinho naquela sala? Dentro da sala privada, o ar parecia mais pesado do que nos corredores de mármore lá fora. Não era o tamanho da sala que a tornava sufocante, nem a lâmpada fraca que brilhava sobre a mesa de madeira. Era a tensão, o peso de algo não dito, algo enorme. Noah deslizou para a cadeira que o Sr. Harrison puxou para ele. Os seus pés não tocavam o chão. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava a pasta transparente sobre a mesa. O Sr. Whittaker e o Sr. Harrison trocaram um olhar que Noah não conseguiu entender, mas sentiu. Um olhar que significava que o que quer que tivessem visto nos seus ecrãs estava muito além do normal, muito além do seguro. O Sr. Harrison falou suavemente. Noah, antes de abrirmos os seus documentos novamente, preciso que saiba que está completamente seguro aqui. Seguro? A palavra ecoou no peito de Noah como uma nota desconhecida. Seguro de quê ou de quem? O superintendente abriu a pasta com delicadeza. Encontrou 3 itens. Uma carta oficial dobrada em 3 partes, um envelope escrito à mão e uma pequena chave dourada que brilhava sob a luz da lâmpada. Esta chave é sua? Ele perguntou. Pertencia ao meu avô, sussurrou Noah. Ele disse que um dia seria importante. E esse dia é hoje, respondeu o Sr. Harrison. Enquanto ele desdobrava a carta oficial, a porta se abriu. Uma nova figura entrou. Uma mulher com um casaco cinza carvão, óculos finos e uma pasta preta. Ela parecia atravessar emergências com a mesma calma com que atravessava portas giratórias. Amy Graves, senhor, disse Harrison com um suspiro de alívio. Graças a Deus que está aqui. A mulher acenou com a cabeça e aproximou-se da mesa. Noah, o meu nome é Linda Graves. Eu era a advogada do seu avô. Noah pestanejou. O avô tinha um advogado. O seu avô tinha muito mais do que isso? Ela respondeu calmamente. Colocou a pasta sobre a mesa e abriu-a com precisão experiente. Dentro havia um envelope grosso selado com um carimbo de cera. Ela deslizou-o em direção a Noah. Este envelope só deveria ser aberto na primeira vez que você solicitasse acesso à sua conta, explicou ela. O seu avô sabia que este momento chegaria. Ele preparou tudo. Preparou tudo. Essa frase fez algo mudar dentro de Noah, como uma porta a ser destrancada. A senhora Graves sentou-se. Antes de ler isto para ti, há algo importante que precisas de entender. O teu avô não deixou dinheiro por acaso. Ele deixou instruções, avisos e uma escolha. Uma escolha que Noah repetiu. O Sr. Whittaker engoliu em seco. Na verdade, várias escolhas. A senhora Graves exalou suavemente. Mas primeiro, Noah, preciso perguntar, queres continuar sem a presença dos teus pais? O silêncio era cortante como vidro. Noah respirou fundo. Vim aqui porque prometi. Avô, não quero parar. Linda acenou com a cabeça. Então respeitamos a sua decisão. Ela quebrou o selo de cera e abriu a carta. A sala prendeu a respiração. Meu amado neto, ela começou a ler em voz alta. Se está a ouvir essas palavras, é porque entrou num mundo que nunca quis que enfrentasse sozinho. Noah inclinou-se para mais perto. Durante toda a sua vida, protegiu de sombras que nunca viu.
O teu pai uma vez tentou enfrentá-las e pagou um preço. Ele não desapareceu porque era fraco ou porque te abandonou. Ele desapareceu porque foi caçado. Noah congelou. O ar ficou rarefeito. O seu pai não tinha simplesmente desaparecido. Ele foi forçado a ir embora. O teu pai sobreviveu porque fugiu. Eu sobrevivi porque escondi o que tinha. E tu, Noah, deverias ser protegido de tudo isso até ter idade suficiente para carregar a verdade. A senhora Graves fez uma pausa. Noah olhou para os sapatos com os olhos a arderem. Agora estás aqui e é hora de saberes o que é teu. Não é dinheiro, não é propriedade, mas um legado. Ela limpou a garganta e continuou. Tens 3 opções, Noah. O caminho é só teu. As mãos de Noah cerraram-se em punhos no colo. Opção 1, ela leu. Podes assumir o controle total da fortuna imediatamente, mas isso colocará-te no centro das atenções. Em perigo. As pessoas virão bater à tua porta, algumas sorrindo, outras ameaçando. Serás rico, mas nunca mais serás normal. O Sr. Whittaker desviou o olhar desconfortável. Opção 2, ela continuou. Podes optar por manter a riqueza escondida, investida e bloqueada até ao teu 21º aniversário. Continuarás protegido, supervisionado, preparado. O mundo não saberá o que você possui. Você poderá crescer. Noah ergueu ligeiramente o queixo ao ouvir isso. E a opção 3, disse ela, agora mais suavemente. Você pode rejeitar totalmente a herança. Afastar-se de tudo isso. Manter a sua vida simples, livre, intocada pelo perigo ou pela ganância. A última frase tremeu na sua língua. E saiba disso, Noah. Qualquer que seja o caminho que você escolher, ele não definirá o dinheiro, mas o homem que você se tornará. Noah sentiu a garganta fechar. Os seus olhos ardiam. Ele agarrou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos se alargaram. A senhora Graves dobrou a carta gentilmente. Não vamos pressioná-lo, mas precisamos perguntar. Quer ver o saldo? Antes que Noah pudesse respirar e responder, a porta se abriu com tanta força que as paredes quase tremeram. Não deixe ele ver, gritou uma voz masculina. Os 3 adultos saltaram. Noah virou-se. O homem estava parado na porta, com o peito arfando, o rosto corado e o cabelo despenteado. Ele parecia exausto, aterrorizado e deslocado numa sala construída para os ricos. Levou 3 segundos para o corpo de Noah congelar. Emily Carter, a mãe de Noah, irrompeu na sala logo atrás do homem, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Noah, querido, estou aqui. Estou aqui. Mas Noah mal a ouviu, porque seus olhos estavam fixos no estranho, cuja respiração tremia como se ele tivesse corrido por toda a cidade. Noah, sussurrou o homem com a voz embargada, não olhe para aquela tela. Por favor, ainda não. A cabeça de Noah ficou leve. Ele agarrou a cadeira para se equilibrar. Como? Como você sabe meu nome? O homem fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Porque sou o teu pai. O mundo desabou sob os pés de Noah. Emily soltou um soluço doloroso e gutural. O Sr. Harrison parou no meio do passo. A Sra. Graves deixou cair a caneta que segurava. Até o Sr. Whittaker ficou de boca aberta. Mark Carter deu um passo à frente lentamente, a voz trêmula como se cada palavra cortasse sua garganta. Eu nunca te abandonei, Noah. Eu não te abandonei. Desapareci porque eles me ameaçaram. Ameaçaram-te. Fugi porque era a única maneira de te manter vivo. Noah sentiu o peito inteiro tremer. O ar nos seus pulmões ficou frio. Tentou falar, mas apenas um sussurro escapou. Por que não voltaste? Mark olhou para ele como se a pergunta tivesse rasgado algo dentro dele. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Mas todos os lugares que fui, eles vigiavam. Sempre que me aproximava, alguém me seguia. Não voltei porque voltar significava colocá-lo em perigo. O seu avô fez-me jurar que ficaria escondido. Emily enxugou as lágrimas com a voz trêmula. Mark, ele merecia saber. Eu sei, sussurrou Mark, com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se as pessoas que nos perseguiam ainda estavam por aí. E sabe por que eles nos queriam? O Sr. Harrison baixou a voz. A conta. Mark acenou com a cabeça. O dinheiro, disse Mark, não é apenas dinheiro. Está ligado a homens que não aceitam perder. Homens que acham que o poder lhes pertence. O teu avô roubou o poder deles ao dar tudo para Noah.
O coração de Noah bateu forte. Então, se eu ver o saldo, tu te tornas um alvo novamente, concluiu Mark. Um silêncio frio se espalhou pela sala. A tela à frente deles ainda exibia uma barra de carregamento congelada na metade, como um monstro atrás de um vidro. Noah olhou para a tela brilhante, para a carta, para a chave, para o pai que ele pensava estar morto, para a mãe que chorou mais do que qualquer criança deveria ver. Ele sentiu algo mudar dentro dele. Uma centelha de verdade, uma centelha de coragem. Não quero fugir, sussurrou Noah. Quero saber a verdade, Noah. Mark engasgou. Não precisa escolher hoje. Mas eu tenho, disse Noah, com voz mais forte. Porque o avô confiou em mim e eu confio nele. A sala prendeu a respiração. Noah olhou para cima, com lágrimas nas bochechas, mas determinação nos olhos. Quero ouvir tudo. Chega de segredos. Mark engoliu em seco. Então está na hora. Ele puxou uma cadeira, sentou-se em frente ao filho e preparou-se para revelar uma década de verdade. E assim que abriu a boca para falar, o telemóvel de Miss Graves vibrou. Ela verificou o ecrã e o seu rosto ficou com uma tonalidade assustadora de branco. Ela sussurrou 4 palavras que fizeram todos os adultos na sala ficarem rígidos. Eles sabem que ele está aqui. O pulso de Noah batia forte nos seus ouvidos. A porta atrás dele de repente não parecia mais espessa o suficiente. E o monstro atrás da barra de carregamento não era mais a única ameaça. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, a senhora Graves fechou o telefone e olhou para cima. Temos que decidir o que fazer a seguir. Ela não estava a falar com os adultos. Ela estava a olhar diretamente para Noah, porque de alguma forma impossível, era ele quem tinha que escolher e a sua escolha moldaria tudo o que viria a seguir. Diga-me uma coisa. Se estivesse no lugar de Noah agora, gostaria de continuar a aprofundar-se na verdade ou sentiria uma vontade irresistível de fugir? A sala pareceu menor depois que a senhorita Graves sussurrou aquelas 4 palavras. Eles sabem que ele está aqui. Noah não compreendia totalmente quem eles eram, mas sentiu os adultos à sua volta ficarem tensos, como se o perigo tivesse acabado de entrar pelas fendas nas paredes. Mark aproximou-se com a mão pairando protetora perto do ombro do filho, mas sem lhe tocar. Parecia ter medo que Noah se afastasse. A respiração de Emily tremia. Linda, o que isso significa? Quem sabe que a senhora Graves não amenizou nada? Pessoas que esperaram 10 anos para que esta conta fosse ativada novamente e não vão querer que Noah seja quem a controla. O pulso de Noah latejava nos seus ouvidos. Ele olhou para a barra de carregamento brilhante na tela, congelada na metade. Isso o lembrou de uma porta entreaberta para um lugar que não poderia ser fechado novamente. O que eles querem de mim? Perguntou Noah com voz fraca. Mark respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse. Eles querem o que o teu avô protegia. Eles querem poder. Influência. Eles não te veem como uma criança, Noah. Eles te veem como uma ameaça. Emily apertou a mão de Noah. Mas tu não estás sozinho. Não mais. Por um momento, Noah sentiu os 3 adultos a observá-lo, esperando que ele desmoronasse, quebrasse, deixasse que eles decidissem por ele. Mas algo dentro dele havia mudado ao longo do dia. Talvez fosse a forma como os banqueiros mudaram de tom no momento em que viram a verdade. Talvez fosse a memória da voz do seu avô naquela carta. Ou talvez fosse o facto de o seu pai, que ele acreditava estar morto há anos, parecer completamente vivo e aterrorizado por ele. Fosse o que fosse, fez Noah sentar-se mais direito na cadeira. Quero ver o saldo, disse ele. A sala ficou em silêncio. Mark abanou a cabeça. Noah, és apenas uma criança. Não precisas de fazer isso. Não, Noah, interrompeu ele, de forma suave, mas firme. Vim porque o avô me pediu e não vou embora sem saber o que ele estava a proteger. Ele olhou para cada um deles. Os olhos arrependidos do pai, os olhos cheios de lágrimas da mãe, o olhar firme da senhora Graves. E já não tenho medo. Os adultos trocaram um olhar. Medo, orgulho, descrença, tudo misturado. A senhora Graves colocou a mão no teclado. Se Noah quer ver, vamos em frente. Mark, Emily, a decisão final é dele. Mark fechou os olhos, exalando trêmulo. Então deixe-me ficar ao lado dele. Emily assentiu. Eu também. A sala se reposicionou. Os 3 adultos ficaram em volta do monitor, formando um triângulo protetor ao redor do menino na cadeira. Noah colocou a mão no rato. Os seus dedos tremiam, mas ele não recuou. Estás pronto? Perguntou a Sr. Graves.
Sim, a voz de Noah não tremeu. Ele clicou. A barra congelada moveu-se lentamente no início, depois mais rapidamente. Os ficheiros voaram pela tela. Documentos, escrituras, transferências de fundos, contas internacionais, listas de ativos, carteiras de investimento, proteções legais. Números maiores do que qualquer coisa que Noah já tivesse estudado na escola passavam rápido demais para serem processados. Então, a tela final foi carregada. Total de ativos consolidados protegidos 482 rolos espada 28. Noah inspirou tão profundamente que chegou a doer. Emily cobriu a boca. Mark cambaleou um passo para trás, pressionando a mão contra a parede para se equilibrar. Até mesmo o banqueiro, o Sr. Whittaker, sussurrou algo parecido com uma oração. Quase $500 milhão, e pertencia a um menino de 10 anos com tênis comprados em um brechó. Ninguém falou por vários longos segundos. O número brilhava na tela como se estivesse vivo, respirando, pulsando. Não era dinheiro, ela era um terremoto. A Sra. Graves baixou a voz. Não é de admirar que eles estejam a vir. Mark ajoelhou-se ao lado do filho. Noah, isso muda tudo. Tudo. Noah engoliu em seco o número que se gravava na sua mente. Mas o que o surpreendeu não foi a grande quantia. Foi a estranha calma dentro dele. Em vez de entrar em pânico, lembrou-se das palavras do seu avô. O dinheiro conta uma história. O teu coração decide como ela termina. O que faço agora? Perguntou baixinho. A Sra. Graves aproximou-se. Tu escolhes. As opções que o teu avô te deu ainda são válidas. Noah olhou para os adultos que moldaram a sua vida. A sua mãe, que carregava o medo sozinha. O seu pai, que se escondeu nas sombras durante anos. O advogado que protegia segredos. Os banqueiros que passaram da zombaria ao respeito. Mas, acima de tudo, ele pensou na rapariga que viu no parque mais cedo, aquela com o caderno rasgado, aquela que ninguém notou. Ele endireitou-se. Eu escolho a segunda opção, disse ele. Emily inclinou-se. Tens a certeza, querido? Sim. Quero que o dinheiro seja protegido até eu completar 21 anos. Não quero ser famoso, perseguido ou usado. Quero tempo para crescer sem ter que olhar por cima do ombro. Mark abaixou a cabeça, aliviado. A Sra. Graves sorriu suavemente. Uma escolha sábia. Mas Noah disse, levantando o queixo. Quero outra coisa. Todos olharam para ele. Quero que parte do dinheiro seja usada agora. Não para mim. Para crianças que não têm oportunidades. Crianças que pensam que nasceram para perder. Emily suspirou suavemente. Mark cobriu a boca. O Sr. Whittaker piscou rapidamente, a descrença dando lugar à admiração. Quero ajudá-las, continuou Noah. O avô sempre disse que um coração que ajuda vale mais do que uma mão que recebe. Por isso quero começar a ajudar hoje. Os olhos da Sra. Graves brilharam. E quanto gostaria de doar para mudar muitas vidas? Noah disse, mas não o suficiente para mudar a minha. O silêncio voltou a cair. Mas era um silêncio diferente, um silêncio de esperança, de orgulho. O Sr. Harrison colocou a mão sobre o coração. Quando fizer 21 anos, jovem, esta cidade vai conhecer o seu nome pelas razões certas. A Sra. Graves limpou a garganta. Vou ajudá-lo a criar uma fundação em homenagem ao seu avô, uma entidade legalmente protegida. Noah acenou com a cabeça. Chame-a de Fundação Carter para crianças que merecem um amanhã. Mark abraçou o seu filho pela primeira vez em anos. Um abraço que continha arrependimento, amor e uma segunda oportunidade. Emily juntou-se a eles e pela primeira vez os três estavam juntos como uma família, e não como pedaços quebrados. Fora da sala, o banco ficara em silêncio. Sem risos, sem arrogância, apenas respeito. Quando saíram juntos, as pessoas se afastaram. O próprio Sr. Whittaker segurou a porta. Noah não se sentia como um milionário. Sentia-se como alguém que finalmente aprendera quem deveria ser. Naquela noite, quando a família saiu para o ar frio de Chicago, Noah sussurrou para o céu. Consegui, avô. Vou deixar-te orgulhoso. E em algum lugar dentro dele, sentiu como se Robert Carter sussurrasse de volta. Já deixaste. Enquanto caminhavam para o carro, Noah pegou na mão da mãe. Mãe, sim, querida. Quero ajudar uma criança amanhã. Apenas uma, depois outra e outra. Emily sorriu, com lágrimas frescas nas bochechas. Então é exatamente isso que faremos.
E foi assim que a história de Noah Carter não terminou com uma fortuna. Começou com uma missão. Agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Se esta história tocou o seu coração, mostraria o seu apoio comentando o número 100? Adoraria saber de que país está a assistir a esta história. E se sentir comovido, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir a história de Noah.